bem-vindos ao Fala 300 Podcast, um lugar onde a bola gira de uma forma diferente. Aqui você vai ter acesso a curiosidades e informações sobre personalidades que contribuem para o engrandecimento desse esporte. E hoje nós não poderíamos começar de uma forma diferente. Começaremos com o pé direito, porque ele poderia ser Guy, porque ele é o cara, com Gui Igliori Machado, presidente da CBBOL, a Confederação Brasileira de Boliche, e com Raquel Tenuta, a presidente da Federação de Boliche de Mato Grosso, o Boliche MT. Sejam muito bem-vindos ao Fala 300 Podcast e obrigado por aceitar o nosso convite para estar com a gente no nosso primeiro episódio. Muito obrigado. Obrigada aí pela honra, né, de sermos os primeiros. Imagina, a gente não poderia começar de uma forma diferente. E também tenho aqui do meu lado Matheus Verão, o âncora do Strike News, jogador de boliche também é vice-presidente da Federação de Boliche, mas hoje está no papel aqui de host comigo, que vai dividir a mesa aqui para que a gente possa entrevistar os nossos convidados. Tudo bem, Matheus? Tudo tranquilo, boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos bater um papo legal aqui e já vou avisar, hein? Minhas perguntas são só polêmicas, hein? É mais polêmica do que um split quando você está na final de campeonato? Ixi, split é fácil. Isso é o pino 10. Que maravilha. Então, a gente vai começar, obviamente, do início. Quero saber do Gui. Gui, como você veio parar no boliche? Conta um pouquinho pra gente a sua história. Eu comecei a jogar com 16 anos, eu fui ao boliche com amigos. Em Brasília, até joguei uma boa partida, né? Eu lembro que eu fiz mais ou menos uns 160 na primeira partida. Opa. Aí, meio que todo mundo chamou a atenção, pô, como o cara fez 160 na primeira partida, né, e tal. Aí eu gostei, achei que falei, poxa, acho que eu levo jeito pra isso aqui, né? Aí comecei a frequentar com amigos e encontrei o pessoal da federação lá, que também, mesma coisa. Isso no Distrito Federal? No Distrito Federal, em Brasília. Era um boliche de pineiro na época, não era um boliche automático. Então, boliche de pineiro, só para os nossos espectadores aqui, é o boliche que tinha o pinboy ainda, que era Exatamente. Aquele pessoal que ficava atrás lá da pista arrumando o pino com a mão. Você tem 3 formas de armar os pinos. Você coloca eles manualmente no chão, uma máquina coloca eles automaticamente, ou eles ficam amarrados numa cordinha. Isso. E a cordinha deixa ele no local que ele tem que ficar. Então era boliche de pineiro ainda. De pineiro, Tinha alguém lá atrás que ficava colocando, você derrubava e ele colocava de pé. Aí o presidente da federação da época me chamou, viu também jogando, falou, você gostaria de participar de um campeonato? Eu falei, não tem condições de participar de um campeonato. Eu vim aqui, eu joguei 3 partidas, 4 partidas na vida, não tem como. Não, joga, a gente tem um campeonato de estreante e tal. Que aí eu acho, e eu sempre lembro desse episódio, porque é onde as federações vão captar atletas. Porque as pessoas vão no boliche, todo mundo vai no boliche. Se você levantar a mão, pedir para todo mundo no auditório levantar a mão. Quem já jogou boliche, provavelmente 70%, 80% vai levantar a mão. Então, se você tem um olheiro, vamos chamar de olheiro, né? Sim. No boliche da federação, que fica lá observando, captando, às vezes dando uma dica, explicando. Às vezes a pessoa só está jogando na canaleta, mas de repente você der uma dica para ela, ela começa a acertar os pinos, ela começa a se empolgar. Porque também tem isso, você vai jogar qualquer esporte, vai praticar qualquer esporte, se você não tem êxito, você desiste, né? Se você vai jogar bola, se você não consegue dar um drible, se você só leva drible, você não leva jeito para isso, né? Você vai jogar vôlei, não acerta nada, não consegue pegar a bola, vai jogar tênis, a raquete passando no branco, você fica desanimado. É a mesma coisa, se você começar a jogar na canaleta, você fica desanimado, você fala, gostei da brincadeirinha aqui hoje, mas não vou voltar, né? Não vou gastar para vir aqui de novo. Então, eu comecei a jogar, e isso foi em 1985. Aí participei do torneio de estreantes, até liderei bastante parte do evento, mas eu perdi na final, não fui campeão. Mas tudo bem, a partir daí, beleza. Era o primeiro torneio? Era o primeiro torneio. Também só tinha um estreantes nesse torneio. Então, para você ver, naquela época você conseguia reunir 20, 30 pessoas estreantes, que nunca tinham jogado pela federação. Né? Não era um torneio de estreantes com 3, 4 pessoas, né? Um torneio com 20 pessoas, 30 pessoas, que foram captadas no boliche, chamadas, convidadas e tal. Desses 30, 5 de repente prosseguiram na federação, os outros desistiram, só estavam lá para brincar e tal. Então, a partir daí continuei, comecei a jogar os campeonatinhos locais e tal, naquele boliche. Aí classifiquei para uma seleção de Brasília para disputar o Campeonato Brasileiro em 86.
Fiquei entre os 6 primeiros, que existia uma classificatória. Aí eu fui jogar o campeonato, joguei, a gente ganhou uma medalha de bronze em equipes. Aí eu falei, poxa, agora já tem uma medalha nacional, né? Então, aí começa. Aí eu joguei bem vamos dizer assim, 91, 90, 91 foram os melhores anos. Eu ficava sempre entre os 5 primeiros do ranking brasileiro. Joguei um torneio das Américas, que na época era considerado um pan-americano. Hoje, infelizmente, é um torneio que acabou. Mas é um nível pan-americano, todos os países mandavam representantes das Américas. E na época eu fui jogar com o Fernando Rezende. O Fernando Rezende tinha sido campeão individual mundial. O Fernando Rezende foi jogar o Campeonato Mundial Juvenil nas Filipinas e na prova individual, no dia da prova individual, ele foi o campeão mundial. Então eu fui para jogar o campeonato e falei, poxa, eu estou jogando com um campeão mundial, né? Então eu tenho que jogar bem. Então, assim... Aquele peso da responsabilidade. Né? Aí a gente tinha mais ou menos a mesma idade, ele era até mais novo que eu, um ano e pouco, mas fui com aquele peso, né? Bom, vamos ter que jogar e tal. E aí eu me empenhei bem e a gente conseguiu ganhar um troféu. Na verdade, eles davam um troféu até o quarto colocado, né? Então a gente ganhou o troféu de quarto colocado em duplas. E casualmente no dia das duplas eu joguei até melhor do que ele. Ele terminou, se não me engano, em quinto no geral, no evento. Então, assim, eu me empolguei ali, falei, poxa, o negócio é legal, você joga um torneio internacional, né? Você está representando seu país, aí tem um peso totalmente diferente, né? Você está lá vendo a bandeira do seu país, tudo. Não tocou o hino. Não tocou porque a gente não ganhou, né? Mas a gente queria que tocasse, né? Então você tem essa... E aí foi. Aí eu fui jogando, dei uma parada. Aí jogava torneios nacionais e tal, mas assim, aí começa o trabalho, né, a responsabilidade, um monte de coisa para fazer. Passei alguns anos parados, assim, acompanhando o boliche e tudo, mas não participando do circuito. Voltei lá para quando reabriu o boliche de Brasília em 2010, se não me engano. Aí eu voltei a jogar, voltei também. Aí joguei o Campeonato Mundial no Chipre em 2012. Fui eu e Márcio Vieira jogamos o Campeonato Mundial no Chipre. Então, aí também, mesma coisa, um peso, jogar um campeonato mundial, né? Eu nunca tinha jogado um campeonato mundial. Então, e a partir dali, logo depois, vamos dizer assim, eu aposentei, né? Porque eu virei presidente da confederação, mas... E isso nós já estamos falando de que ano? 2013. 2013. 2012 foi o Mundial, aí joguei e tal, aí eu tive uma lesão nas costas, tipo hérnia de disco, começou a doer um pouco e tal, não sei o quê. Aí... a confederação o que nós vamos fazer com a confederação, como é que tá, quem que vai ser o dirigente e tal. O pessoal não estava satisfeito. Na verdade, assim, havia uma série de dúvidas a respeito de como é que é formado o ranking, não é transparente, muda-se regras no meio dos campeonatos, muda a regra do ranking no meio do ranking, muda a regra da convocação no meio da convocação. Nem estou dizendo se é por má fé ou não, assim, é só porque não tinha acaba sempre sobrando nas costas de alguém. Sim. Né? Se alguém toca sozinho, esse alguém é suscetível a falhas. Né? Ou ele não prestou atenção, fez, ou cedeu, alguém reclamou, por que esse torneio tem essa regra? Tá bom, vamos mudar. E no boliche não tem muita gente que reclama, né? Nem gosta. Só que tem. Então é isso. Aí me convidaram, falaram assim, a gente vai trocar, na verdade, foi uma reunião entre todo mundo, falou, não, nós vamos pedir para o presidente sair. Aí até o presidente continuou, o César, lá de Minas Gerais, César Maciel, que era o presidente da época, ficou como vice. Aí foi feita uma eleição, eu fui eleito e ele ficou como vice. Logo depois ele assumiu, se não me engano, a Secretaria de Esportes de Lagoa Santa, alguma coisa assim, ou de Sete Lagoas, não sei. E ele teve que sair porque não era compatível o cargo de dirigente esportivo e secretário de esporte. Né? Então ele teve que sair. Aí a gente nomeou e depois tocamos, aí fizemos o processo normal. Mas até aquele momento que a gente encontrava, assim, era desorganização, falta de documentos. Por exemplo, nós tivemos, a confederação mudou num determinado ano para Mato Grosso do Sul. O presidente que foi eleito à época era do Mato Grosso do Sul e tirou o registro dela do Rio de Janeiro e levou para Mato Grosso do Sul. Inicialmente, a confederação ela foi registrada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí nesse período, o presidente eleito levou ela para Mato Grosso do Sul. Ela sempre estava lá no Rio de Janeiro, não nasceu registrada no Rio de Janeiro.
você pode registrar ele em qualquer Claro. cartório do Brasil. Então, o presidente à época achou que era prudente ele levar o registro para não manter, porque dava trabalho, porque como é que ele ia mandar os documentos, ata para registrar no Rio de Janeiro. Levou para um cartório em Mato Grosso do Sul. E nisso, desde que ele levou a ata lá, nenhuma outra ata foi registrada. Ficou lacunas, então assim, havia eleições, essas coisas, e as atas, porque como era no Mato Grosso do Sul, e logo depois ele deixou de ser presidente, ele saiu, renunciou, e aí ele renunciou, aí não tinha ninguém, estava a cargo dele, aí ficou. Então, quando eu assumi, a federação estava em Mato Grosso do Sul, a confederação. Olha que maravilha. Aí a gente teve que recuperar documento e tal, isso dá um trabalho danado. Pegar tudo do Rio, pegar tudo do Mato Grosso, ver com o cartório de Brasília o que a gente precisava para recompor, se precisava refazer todas as atas ou não, como é que fazia, ou se fazia dali em diante. Aquele trabalho gostosinho de cartório, né? Que você fez. Burocracia, né? Que é o lado que o atleta não vê, né? Você tem que estar lá correndo atrás de documento, cartório. Por que faz uma assembleia? Porque você tem que ter lá. Igual Prazo para convocar, edital para publicar. Dá prazo para respeitar, publicar no jornal. Ninguém vai ler o jornal. Hoje tem assembleia nele. Prefere receber no WhatsApp a informação, ele não vai ler no jornal. Mas tem que ter publicação no jornal local, tem que seguir toda a regra, né? Então, mas aí, enfim, regularizamos e a partir daí seguimos. Mas depois, quando eu assumi a presidência, eu parei de jogar definitivamente, porque eu entendo que é incompatível. Uma das coisas que reclamavam é que qualquer dirigente à época, não necessariamente presidente, tá? Assim, um diretor técnico, um diretor puxava a brasa para sua sardinha, né? Tipo, precisa fazer uma sede de um campeonato. Ele puxa vou buscar para minha cidade. Preciso do ranking, tem uma regra de convocação, né? Qualquer coisa que você fale do boliche, até o turno que vai fazer, o óleo que vai passar, se vai passar tal óleo ou tal óleo, não, esse aqui está passando esse óleo porque ele é bom nesse óleo. Então, para evitar qualquer dúvida, assim, qualquer conflito de interesse, eu já estava com um problema nas costas, falei, aproveito, paro e vou tocar a confederação. Então, assim, se eu tomar a decisão do óleo X ou Y, foi uma decisão que eu tomei. Sim. Né? Não foi em benefício de A ou B, porque não estou jogando, né? Tanto faz. Então, mesma coisa, vou convocar alguém, tanto faz para mim, né? Eu quero que o Brasil seja bem representado. Claro. Né? A gente faz o possível para isso. Então, basicamente foi isso, essa história. Maravilha. Essa pequena história. Isso aí foi uma indireta, hein, Tô achando, hein? Raquel Calmon. Se eu escolher o óleo aí, galera, fica esperta. Raquel Calmon Tenuta. Família tradicionalíssima aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. Agora a gente quer ouvir um pouquinho da sua história. Como é que você chegou no boliche? Conta pra gente. Eu tô sabendo como que o Gui quer que eu pare, né? Não, então, eu fui para um aniversário lá no Gran Boliche e na época tinha um mural na parede que você batia um recorde e seu nome ia pro mural. E aí fui para o aniversário, joguei uma partida, não foi 160, mas foi 126 na época. E aí as crianças da igreja, era aniversário da Gabriela, coloca o nome, tia Raquel, não sei o quê. Aí colocaram o nome e sobrenome, né? Como você disse, família tradicional. No dia seguinte, várias pessoas tinham visto meu nome lá e ia ter um campeonato amador com profissional. Então eu recebi o convite da Nádia, que é mãe do Glauco. No dia seguinte, ela falou, não, você vai jogar comigo. Aí deu uma hora, mais ou menos, que eu tinha fechado com ela, o Romildo também ligou. Joga com minha esposa. Eu falei, já fechei, já. E contratação aí, assediada, todo mundo assediando. E aí eu e a Nádia fomos campeãs nesse evento, e no individual eu fui campeã. E aí tinha uma vaga para ir para o Rio de Janeiro, nas seleções, e a equipe de Mato Grosso precisava de uma mulher, faltava uma pessoa. E vamos. Aí pela viagem eu fui, né? Não fui pelo boliche, fui por viajar, amigos, Rio de Janeiro e tal. Aí acabou que cheguei no Rio, aí que eu fui adquirir bola, sapato. E aí você tem uma nova visão, né? Primeiro o impacto de você jogar numa pista automática, com vários estados. Então, para mim, foi o diferencial. Cheguei ali e falei, não, agora eu quero treinar. Aí eu lembro que isso foi em novembro de 2018. Em janeiro eu cheguei em Cuiabá e comecei a treinar boliche. E aí, nesse mesmo ano, surgiu uma vaga para ir para o Mundial em Las Vegas, né?
Até o Gui estava presente também. E Quer dizer, de um aniversário para Las Vegas. você viu. Você né? já pensou, nós temos que começar a frequentar mais aniversário dos boliches, hein? E aí foi isso que aconteceu. O boliche, muitas vezes, ele não leva os melhores, porque falta apoio, falta patrocínio. Então, o que aconteceu? Tinha uma vaga à disposição e não tinha atleta para ir, porque não tinha apoio. Então, acabou que essa vaga sobrou, chegou em mim, e eu tive a oportunidade de ir, graças à minha família, ao apoio financeiro. O patrocínio. O patrocínio eterno. De todo mês. Então, isso ainda é uma falha, né? Porque o Brasil ele tem muito potencial, mas muitas vezes esses potenciais não têm condições de ir, então acaba deixando para outras pessoas abaixo do ranking, né? Então, minha história foi essa. E depois já teve a oportunidade da gente ir para Dubai na época do Covid, né? Só que acabou que ninguém foi porque era muito caro e você não podia... Tinha aquela questão da bolha, então você não podia sair da bolha se não tivesse o exame correto, tinha um monte de coisa. Só podia ficar no hotel e boliche, então não compensava. E ano passado tive a felicidade de ir para o Peru, no Pan-Americano. Aí, mais depois que eu me tornei presidente, em Mato Grosso minha média caiu muito, que é muito difícil você conciliar o cargo. Não é possível isso, não. É muito difícil você conciliar a execução de um evento, a realização e todo o trabalho que tem por trás de um evento, que as pessoas acham que é muito fácil, né? Só ir lá e jogar. Mas tem toda uma organização, desde súmula, desde tudo. Troféu, medalha, música. Aí chegou o fotógrafo, aí você tem que parar, atender. Então, assim, as pessoas não enxergam isso. E o que você falou. Dia, né? A reclamação começa já desde quando você solta o regulamento, né? Como o Gui explicou, às vezes a pessoa acha que o óleo que soltou é para beneficiar alguém, ou às vezes você comete um erro num mapa de pista, tem toda uma questão. Gente, foi um erro, às vezes acontece o erro, né? Lembro que esses dias até teve uma atleta que ficou, não sei se eu te falo, não sei se fala, claro, pô. Aí quando falou, tinha sido um erro mesmo e foi corrigido, entendeu? Mas assim, é um trabalho muito... como que eu posso dizer? É um trabalho muito... árduo. Isso, e muitas vezes não é gratificante. Porque você chega lá, apesar de você ver um evento acontecendo de maneira perfeita, sempre tem um para reclamar, sempre tem um para... Então, assim, você olha... Pergunta polêmica. Né? polêmica já começamos cedo com as polêmicas. Então, muitas vezes, agora, eles têm pego no meu pé para ser presidente da CBBOL. Eu falo, larga de mim, deixa eu temos aqui, uma né? notícia em primeira mão aqui. Será que é isso mesmo? O pessoal tem me procurado bastante. O Gui, o Luiz Afonso, várias pessoas do Brasil todo, o Ivan, tem pego no meu pé para eu assumir a CBBOL, sendo que é o último ano do Tem meu Gui apoio. Fiore. Tem meu apoio, hein? Mas... Como ele mesmo disse, é muito difícil e teria que parar de jogar boliche, teria outras coisas também aí que... Mas eu vou te falar, esse negócio de organizar, acho que você não sabe disso. Uma vez eu organizei um torneio aqui no Freds Boliche, aqui em Cuiabá, há muito tempo atrás, só com uns amigos. E na época eu já jogava boliche. Aí chegou pra mim essa história. E eu tinha luva, sapatilha e jogava com efeito. Os meus amigos me viam jogando e falavam, poxa, o cara joga muito, né? E falei, vou organizar um campeonato para um grupo de amigos. Eu organizei, fizemos cota para inscrição, cota para premiação, trouxe notebook com súmula para fazer ali, a cada linha fazia ali uma parcela. Né? Negócio organizado, Gui, organizado. Resultado, todo mundo jogava reto, só eu que jogava com curva. Só eu que jogava com efeito e tal. A maior partida que eu fiz no campeonato foi 120. Nossa. Porque eu não conseguia jogar, preocupado com a organização, preocupado se o cara estava jogando certo lá, se não estava, não sei o quê. Resultado, fui motivo de chacota dos meus amigos. Lá. Todo mundo tirou sarro de mim. O campeão, o vice-campeão, o terceiro colocado, todo mundo saiu tirando sarro. Fica jogando com efeito, não faz 120 pontos, não sei o quê.
Não, Então, Taça Mato Grosso esse ano, o primeiro dia eu bati 117 de média. Mas nunca tinha feito isso na vida. teve uma partida sua. Que eu carreguei a Roberta, Não, né? teve uma Não, essa. Nós vamos falar. Final, nós vamos final. falar, obviamente, de coisas boas, e também vamos falar de coisas, né? Ruim. Polêmica. Nós vamos falar de strike e de canaleta. Né? Teve uma partida sua. Eu vou perguntar: qual foi a sua menor linha que você já fez em campeonatos oficiais? Você lembra? Oficial. Acho que foi 87. 81 no Mato Grossense individual de 2023. E a maior partida? 256. Não, 245 na Taça São Paulo. 245 no Brasileiro de Seleções em 2019. Não, mas teve na Taça São Paulo que eu perdi por 2 pinos Aí. pra Coca. Então eu tava com a melhor partida. E aí no 10º frame eu peguei um 1001 e a Coca fez 2 pinos a mais. Oh, maravilha. No entanto que no final, quando ela recebeu a medalha, a gente tirou a foto com a medalha junto, eu e Ai, ela. que maravilha. Matheus, vamos começar com polêmica? Vamos lá. E aí? Então, Raquel já trouxe um ponto aí que foi muito interessante nessa questão da oportunidade no feminino. E eu queria perguntar aqui, queria que eu ouvisse do Gui e da Raquel, o que vocês acham que a gente pode fazer para fomentar cada vez mais o feminino? Porque, como você falou, você só teve vontade, né? Mais vontade e, claro, apoio, mas mais vontade e conseguiu jogar um mundial. Então, o que falta para a gente ter mais atletas do feminino também aqui? Não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil também, né? Iniciando a resposta aí, assim, no meu ponto de vista, é um pouco do mesmo problema que nós temos com o juvenil. Você tem que gastar dinheiro, começa daí, né? O boliche, você aluga uma pista privada de alguém que construiu, montou um boliche, e você vai lá e aluga. Se você quer ser um atleta de alto rendimento, se você quer se dedicar, você vai treinar pelo menos 1 hora por dia. Na média. Sozinho, vai lá e alugar uma pista. Você vai gastar R$100 por dia. Se você conseguir um bom desconto, às vezes até menos, 60, se você negociar com boliche e tal, mas que seja 100. Você vai treinar 5 dias por semana, 500. Vai treinar no mês, R$2.000, só para você treinar. Fora os campeonatos que você tem que jogar, você tem que pagar as inscrições, você tem que pagar a sua passagem aérea, você tem que pagar o seu hotel. Você não está recebendo um apoio de ninguém. Você não tem, diferente de outros países, é importante a gente salientar assim, que, por exemplo, na Colômbia você tem boliches públicos que você não paga para jogar. Na Venezuela, eles estão jogando agora um sul-americano na Venezuela nesse exato momento, um boliche que é da federação. A federação recebeu um boliche de 40 pistas que fica a cargo da federação cuidar. Você tem no Peru um boliche de 24 pistas, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de Lima e vai ser usado agora novamente nos Jogos Pan-Americanos que serão no Peru, que está a cargo da federação. E fora isso, eles têm um centro de treinamento de 8 pistas. Então, o Peru tem 32 pistas à disposição. O Peru tem menos atletas que a Federação de Mato Grosso. Nossa Senhora. Tá? Filiados. E como é que é o desempenho dos Então, atletas assim, do Peru a nível... Melhorou bastante, bastante. Eles disputam Pan-Americanos hoje brigando por medalha, disputam Sul-Americanos Ou seja, brigando por medalha. o investimento do setor público no esporte tem Sim, dado sim. resultado. Disputam torneios na Europa. Aí. Quando não tem algum torneio aqui, eles pegam a seleção, escolhem um torneio na Europa, o governo, o Ministério do Esporte, lá que chama, manda uma equipe de 3, 4, 6 pessoas para a Europa para fazer um treinamento, ou seja, ele está submetendo o atleta dele sempre a outros atletas de nível mais alto. Então, o atleta se acostuma com a pressão, se acostuma com... né? E o mesmo... Então, voltando à pergunta do feminino, é justamente isso. Você tem o custo, né? Então, se você não tem como apoiar, primeiro, você tem que captar esses atletas, né? Houve uma reunião nossa, uma assembleia que nós fizemos, e eu propus um tema que, na época, alguns olharam com olhos tortos, vamos chamar assim, né? Eu propus o seguinte: para a federação participar do Campeonato Brasileiro de Seleção, mandar a sua seleção adulta masculina, ela tem que mandar uma seleção feminina. Caso contrário, ela vai disputar a Taça Brasil, o campeonato da 2ª divisão. Não disputaria a 1ª divisão. Então, você tem estados, vou citar nominalmente aqui Santa Catarina, Pernambuco, hoje a Bahia, alguns estados que só estão mandando equipes masculinas, não estão mandando equipes femininas, já há algum tempo. Já tivemos
equipe feminina de Santa Catarina, já tivemos equipe feminina da Bahia e não temos mais. Então, por quê? Isso é um trabalho local. A confederação não tem um alcance local lá. A confederação não está no boliche lá vendo o que está se passando. A confederação, às vezes, nem sabe se eles estão com uma boa ou uma má negociação com o boliche. Às vezes, eles têm um boliche lá e eles não estão jogando, por exemplo. Pode acontecer isso. Então, se você não tem a base ali, é igual um time de futebol. Se você precisa, eu quero meu craque. Tá, mas se ninguém estiver procurando, né, o olheiro procurando craques em times de várzea, você não vai achar. Você não vai ter esse craque lá. E se você quiser esse craque, você vai ter que levar ele para um centro de treinamento, você vai ter que dar comida para ele, você vai ter que dar alojamento para ele, você vai ter que filiar ele num clube, né? É o que a gente estava falando. Você tem a estrutura esportiva, ela vem o atleta, o clube, a federação e a confederação. A confederação não tem como chegar lá muitas vezes no atleta, captar o atleta, né? A confederação tem que buscar os caminhos para que os atletas possam participar de torneios mundiais, internacionais, etc. e tal, tentar conseguir apoio macro. Mas o apoio local, ele é imprescindível, né? Então, você precisa da participação. Você de Mato Grosso, como mudou, né? Depois que você tem apoio, você recebe eu não sei em números hoje, mas eu lembro da federação recentemente com 6 atletas. A Federação de Mato Grosso hoje é a federação que mais envia atletas para os campeonatos brasileiros. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando a deixa, a gente tem hoje 14 mulheres em Mato Grosso. Olha isso. Então, nós temos até a discutir com o Gui, porque a gente quer levar 2 seleções femininas para o Campeonato Brasileiro de Seleções, que não era permitido por causa do Bolsa Atleta. Mas o que acontece? Hoje em dia, a gente fornece atletas para outros estados completarem suas equipes. Por que a gente tem isso com o Mato Grosso? O feminino, ele tem um técnico, que é o Nelson Marques, aproveito aqui para agradecer a ele todo o trabalho feito com o feminino, que está disponível toda terça e sábado lá no boliche para treinar o feminino, entendeu? Então, toda mulher que chega, independente do nível da pessoa, ela tem ali uma pessoa para aconselhar ela por onde jogar, como jogar. Se eu vejo em outros estados, as pessoas não têm essa paciência de pegar a pessoa que está ali batendo 100 de média, acolher e continuar dando dicas e incentivo para essa pessoa chegar onde a gente está, entendeu? Por quê? Tem alguns estados que não querem essa pessoa num clube. Campeonato Brasileiro de Seleções, com 5 atletas de Mato Grosso e 1 atleta do estado, Mato Grosso do Sul, no caso, que era a Marlene Bonassina. Poxa, por que a gente não pode levar uma segunda seleção feminina, sendo que a gente tem tanta mulher aqui dentro? Por quê, presidente? Agora já está autorizado. Agora já está autorizado. Você tem 2 pontos aí. O primeiro ponto é o seguinte, a mesma coisa acontecia com o masculino. Por que não levar 2 seleções masculinas se eu tenho mais atletas homens? Porque o campeonato é um campeonato de seleções. Eu não pego o Cuiabá e levo Cuiabá A, B, C e D para disputar o Brasileirão, né? Só pode um deles disputar o Brasileirão, né? Senão, de uma hora pode ter o final Cuiabá e Cuiabá. Como é que vai fazer, né? É a mesma coisa. Você tem uma seleção masculina e uma seleção feminina por essa questão. E a seleção masculina, a segunda ou terceira seleção masculina jogariam a segunda divisão, que a gente chama de segunda divisão, que é a Taça Brasil. No caso do feminino, a gente não tem a Taça Brasil feminina. Não adianta Mato Grosso mandar o time B feminino para disputar a Taça Brasil, porque não existe. Só vai ter o time, só é o único estado que estaria. Talvez São Paulo pudesse mandar um time B, entendeu? Mas você não tem outros estados que formassem um time B para disputar uma Taça Brasil, que seria o ideal, né? Você poderia até ter isso. Aí o outro lado disso aí é o seguinte, nós utilizávamos sempre o Campeonato Brasileiro de Seleções para indicar para o Bolsa Atleta. Quando você indica para o Bolsa Atleta, o campeonato tem determinadas regras básicas. Primeira regra, você tem que ter pelo menos 5 estados participantes. Então, se você tiver um Campeonato Brasileiro de Seleções com 4 estados participantes, esse campeonato não pode ser válido, tá? Mesma coisa internacional. Se eu for disputar um sul-americano, só tiver 3 países disputando o sul-americano, esse sul-americano não pode ser indicado ao Bolsa Atleta. É uma regra básica do pagamento do Bolsa Atleta. Então, nós indicávamos até 2016, quer dizer, indicamos até 2020, apesar de não pagar, mas sempre indicávamos o Brasileiro de Seleções. Recentemente saiu uma portaria do Ministério do Esporte dizendo que
Para os esportes não olímpicos, o torneio deveria ser individual. Não poderia ser mais um torneio de equipes a ser indicado. Então, eu não posso mais indicar o Brasileiro de Seleções porque é um torneio de time. Então, isso prejudicou. Eu sou contra essa medida porque nós estamos falando do nosso esporte, que ele é individual e coletivo. Mas nós estamos falando de esportes que são só coletivos. Beisebol ganhou medalha pan-americana e não vai ganhar Bolsa Atleta. Porque é um esporte coletivo e ganha uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, por quê? Porque é um esporte coletivo? Mas eu não tenho como eleger o melhor jogador do time, né? Porque poderia ser subjetivo, não tem um método de mensurar que ele foi o melhor jogador do time. Então que pague-se para todo o time. Qual o problema? Como sempre pagou até 2016. Né? Você tem um monte de esportes coletivos, por exemplo, vôlei de praia é um esporte coletivo. Você não joga vôlei de praia sozinho. Né? Mas o vôlei de praia é olímpico. Aí ele não cai nessa categoria. Tá, então você tem beach tênis. Você tem competições hoje de esportes de lutas, por exemplo, judô, em equipes, em formato de equipes. O próprio judô já tem medalha por equipe. Você está incentivando a participação feminina nos esportes. Então, você tem muitas duplas mistas em vários esportes. Na natação, revezamento misto. Então, revezamento, a equipe não pode pagar um revezamento. Se eu ganho medalha de ouro no revezamento 4 por 100... vai pagar só para o cara que fechou. Não tem como. Então, assim, tem que ser uma disputa individual. Mas a regra está valendo, enquanto a regra... Bem que hoje o Bolsa Atleta a gente já não recebe por outras questões, mas por falta de recurso orçamentário. Mas, enfim, não sendo o Brasileiro de Seleções a ser indicado, não tem problema. A gente pode adaptar esse caso particular do segundo time de Mato Grosso participar. Não tem problema, entendeu? Legal. Então, agora eu vou facilitar um pouquinho e complementar de novo essa pergunta. O Gui, na apresentação dele, falou que lá em 1985 tinham campeonatos com 30 estreantes e tal. E por que hoje a gente não consegue mais ver algo nesse sentido? Você falou sobre os olheiros. Será que foi só isso que acabou? Falta alguma coisa teve um boom do boliche que hoje mudou? Enfim, o que mudou desse tempo para cá? Por que diminuiu? A gente não tem mais tanto essa renovação, né? Vou te explicar o seguinte. Uma coisa que eu já tentei implementar no Brasil, mas isso esbarra entre o nosso desejo e o desejo do empresário, que eu entendo os dois lados, assim, a gente sempre vai puxar para a gente, ele sempre vai puxar para ele. É o seguinte, você chega nos Estados Unidos, todos os boliches, 100% dos boliches, você chega, você tem duas tabelas de preço. Você tem a tabela de preço para o público e a tabela de preço para o jogador de liga. Você chega lá no boliche, qualquer boliche, vai lá em Las Vegas, tem 20, 30, sei lá. Chega lá no boliche, vai ter lá a tabelinha de preço. Eles cobram por partida lá, não cobram por hora. Preço por hora, R$1,50. $3,50, perdão. $3,50 uma partida. Preço para a liga, $2. Aí você fala, poxa, o que eu faço para me filiar numa liga para poder usufruir desse benefício? Você precisa pagar $25 por ano de taxa e se filiar à sua liga. E você participar do campeonato durante o ano. A liga é como se fosse a federação. Na verdade, a estrutura do esporte americano é diferente. Eles não seguem a estrutura que a gente segue de clube e tal, então lá eles têm ligas. Então, cada boliche pode ter quantas ligas quiser. O dono do boliche monta as ligas. Legal. Ele quer montar a liga das crianças, ele monta a liga das crianças. A liga dos caminhoneiros, ele monta a liga dos caminhoneiros. É um pouco o que a gente faz aqui com a mensalidade para ter o desconto na casa de boliche. Né? Dentro do boliche dele lá, ele monta várias ligas. E você joga a liga dos empresários, liga dos apresentadores de podcast. Pronto, vai ter lá. Aí o cara monta a liga dele lá, que ele achou conveniente e fez. E o pessoal começa a jogar aquela liga. E aquilo, o que vai? Aquela informação, toda partida que o cara joga na liga, dos campeonatinhos de liga, que são segunda ou terça-feira, são organizados pelo próprio boliche, os dados vão para a USBC, que é a Confederação Americana. Aí vai acumulando dados. Aí, nesse sistema de liga, quantos jogadores são filiados hoje à Confederação Americana? 1,5 milhão de atletas. Nossa. 1,5 milhão de atletas pagam $25 por ano. $25 por ano vezes 1,5 milhão de atletas, $37,5 milhões por ano é o budget inicial, o orçamento inicial que eles começam.
Então, eles começam, fora apoio do Comitê Olímpico deles, fora apoio de patrocinadores. É diferente. Fora a arrecadação de inscrição de torneios que eles fazem. Eles fazem um torneio que dura 6 meses. Eles fazem um torneio que dura 6 meses o torneio. Você vai, você joga a sua semana, vai embora. Os dados daquela semana que você jogou ficam guardados e alguém vai chegar na semana seguinte, vai jogar as partidas, vão ser comparadas com aquela, que vão ser comparadas com aquela, durante 6 meses. Ao final de 6 meses, você sabe quem foi o campeão. Porque você jogou só o seu dia e foi embora. Então, Gui, você falou algo muito interessante agora. Então, será que está faltando um pouco mais de visão para os empresários sobre essa questão dos atletas? O quanto os atletas podem oferecer para casa também, e não só o lado do entretenimento? Que é algo que eu até já conversei com a Raquel sobre isso. Que, por exemplo, um atleta de boliche, quanto que ele deixa, né? A gente conversou aqui agora há pouco, você falando quanto que custa para treinar e tal, todo o investimento que é feito. Então, quanto cada atleta deixa, né, em um mês, no ano. Imagina que às vezes a galera vai... Se eu falar isso aqui, ao chegar em casa tem divórcio. Aí, então, imagina a galera que vai uma vez no ano, que vai comemorar o aniversário, né? Então, acho que... Será que falta fazer essa conta? Eu entendo o seguinte, vamos para o lado do empresário. Eu entendo que o empresário abrir mão de receita, por que ele vai abrir mão de receita? Ele está vendendo a hora 100, por que ele vai vender 50? Então, ele vai tirar alguém que está jogando pagando 100 para colocar alguém que está pagando 50? Não, a ideia é ele pegar aquele local que ele está arrecadando 0 e colocar alguém para pagar 50. Então, como é que ele vai fazer isso? Aí é onde tem que ter a parceria, e aí onde que a USBC influencia, a USBC se reúne com os donos de boliche, faz curso para os donos de boliche, ensina eles a fazerem torneios de liga, ensina como é que funciona o processo. E eles dá qualificação para o empresário. E eles mesmos organizam. Os próprios boliches fazem as ligas. Não tem uma federação lá de Nevada que vai lá no boliche de Las Vegas organizar aquele torneio. Não. Tem a liga do boliche daquele cara lá, um gerente dele está organizando o torneio. E tem, o gerente já sabe como é que faz para mandar as partidas para a confederação, aquela coisa toda. Por quê? Aí ele vai organizar de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, pode ter um boliche que segunda-feira é cheio porque ele fica no shopping e tem cinema. Aí todo mundo sai do cinema e vai jogar boliche. Então não é o melhor dia para você fazer um torneio de liga. Mas terça-feira tá as moscas. Poxa, aí é que você tem que pegar esse dono de boliche, vamos fazer uma liga aqui na terça-feira que tá vazio, vamos incentivar, vamos começar a dar prêmio, que seja um salgadinho, uma batatinha frita, um negócio assim, começar a atrair e tal. E quando ele começar a disputar, ele vai começar a querer treinar. Quando ele começa a querer treinar, ele vai outros dias da semana pagar. Se ele sabe que ele se filiou, que ele pagou lá os R$100 dele e que com esses R$100 dele ele vai conseguir o desconto, é aquela conta do cashback, né? Espera aí, se você me dá 50% de desconto, se você me dá 50% de desconto, a hora custa 100, eu estou pagando 50. 2 horas que eu joguei, eu já economizei 100. Seria aquela semestralidade. Por que eu não estou me beneficiando disso? Mas você tem que fazer uma coisa mais trabalhada. E isso precisa da federação. Não adianta a confederação ir lá pressionar o boliche. Não adianta. A federação não tem que estar lá apoiando. Às vezes o boliche está até disposto a fazer, mas a federação não está disposta a colocar ninguém lá para organizar o torneio, para ajudar ele, para fazer, para pescar os jogadores. E muitas vezes aí escolhe o dia errado, escolhe a quarta-feira, que é o dia que ele está cheio, aí briga, aí quer. Aí isso é que dá errado. Eu defendo assim. Todo mundo viaja de avião, tem lá milhas, né? Você acaba viajando para aquela companhia que te dá mais milhas, ou que você já tem mais milhas, porque com aquelas milhas você vai ganhar mais uma passagem. Você acaba direcionando a sua escolha para aquela que você tem mais milhas. Você tem um cartão de crédito. Você acaba direcionando para usar aquele cartão de crédito que vai te dar mais retorno, cashback, ou milhas, ou pontos, ou tal. É a mesma coisa. Se você está jogando lá, você está se divertindo, você sabe que, poxa, eu sou federado e eu posso ir lá. Vou voltar lá no início, quando eu comecei a jogar. Por que eu comecei a jogar? Não foi por causa só do torneio. Eu gostava de ir com os amigos. Tinha um sistema de Brasília que funcionava muito bem. A gente tinha uma moeda virtual, uma moeda fake, tipo o banco imobiliário. Então, você comprava lá R$100 por R$80. Você recebeu uma nota, um papel escrito R$100, vale R$100 no boliche. Comprava por 80. Comprava por 80. Pagava você tinha que comprar antes. Você tinha que comprar por 80, comprar por 80, comprar por 80. Aí você comprava o carnezinho.
Aí pagava para a federação, você comprava da federação. Você chegava no caixa e valia 100, valor de face. Quando a federação ia receber do boliche, pagar o boliche, a federação só pagava 60. Olha que legal. Então, a federação tinha 40% de desconto e ela fazia um caixa, porque ela vendia por 80. Então, ela, com essa diferença, ela fazia um caixa, ela ganhava um pouco na hora de todo mundo que jogava e tal. E aí, beleza, aquele negócio funcionava e tal. Eu falava, poxa, isso é legal, vou chamar meus amigos aqui, eu pago essa fichinha aqui, tá beleza. Então, todo mundo, né, queria aquilo ali. E a federação tinha caixa. A federação, na época, lá, quando eu comecei a jogar, pagava, a gente tinha inscrição paga, a gente tinha uniforme e tal. Isso foi caindo, porque foi mudando o relacionamento com o boliche, mudou o boliche, fechou um boliche, abriu outro e assim por diante. Eu acho que tem que ser feito esse trabalho. Precisa ser feito. E isso precisa ser das federações junto aos boliches. E falando em trabalho de formiguinha, né? É. Tem que ser de 1 a 1. Ir no boliche é o que a gente fala. Muitas vezes a gente está treinando e tem uma pessoa do lado ali que vê, já se interessa, aí você conversa, chama para jogar, fala, ó, vem assistir, segue no Instagram, e aí aquela pessoa ali vai se incentivando e de repente ela já está quando vê, federada. já a mosquinha já picou. E é importante até, a Raquel, comentar como funciona aqui também na Federação de Mato Grosso, né? Porque a galera de casa, não sei se todos vão ser de Mato Grosso que vão assistir. Não, Espero o Brasil que inteiro. O Brasil todo assista. Então, Raquel, como funciona aqui em Mato Grosso? Tem esse incentivo da casa? Como é essa parceria? Aqui em Mato Grosso a gente tem um pacote para o atleta. Então, ele adere à federação e todo atleta federado ele tem desconto de 50% na casa de boliche aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Já estamos verificando para expandir isso para os outros polos daqui do estado de Mato Grosso. São 12 polos, né, Matheus? E então, assim, o atleta vai em horários específicos, tem treinos, tem passagem de óleo oficial e tudo para beneficiar o atleta, para ele poder treinar em ótimas condições com 50% de desconto. Além disso, o atleta federado tem alguns benefícios, como no início, quando adere ao plano, teve alguns brindes que os atletas receberam e tem os benefícios de poder concorrer ao ranking mato-grossense, que várias vezes teve campeonato mato-grossense individual agora, que foram 12 passagens aéreas que o governo de Mato Grosso nos forneceu para levarmos atletas para o Campeonato Brasileiro Individual. Tem passagens aéreas constantes para todos os eventos nacionais. Então, tem agora a Taça Rio, agora em final de junho, Taça BH. Então, assim, o atleta, ele sendo federado, ele está participando do ranking, participa dos eventos oficiais e pode ter todos esses benefícios. Mas aqui é o que eu digo. A gente tem esse trabalho também. O Moreira é um cara que ajuda muito, porque ele fica no boliche, ele gosta de ensinar. E ele convida as pessoas, ele chama, ensina, ele marca treino, dá hora grátis para a pessoa começar, dá as dicas, onde que tem bola para comprar, material, tudo. Então, assim, infelizmente, o que a gente não tem em Mato Grosso é ainda condições de receber campeonatos nacionais devido ao número de pistas que a gente tem aqui atualmente, né? Isso já foi conversado, a gente teve uma reunião, E qual que seria o mínimo de pistas, o número mínimo? O ideal seriam 16 pistas. 16 pistas. Preferencialmente automático. Que tá travando hoje? Hoje é só isso que trava. Porque a gente tem o apoio do governo, Jefferson Neves e Davi Moura já deram carta branca pra gente. E tá precisando aí de um empresário que fala, vamos abrir essas 16 pistas aí. Vocês estão assistindo aí, gostaram do podcast, estão vendo a história do boliche. Poxa, vamos incentivar. Nós temos muitos talentos, muita gente boa aqui em Mato Grosso. Nós temos o terceiro do ranking brasileiro, que é o Iago. Entre os 10 primeiros jogadores do ranking brasileiro, nós temos 2, que é o Iago e o Thiago. E a Marisete. E a Marisete também, no feminino. Então, assim, Mato Grosso está recheado de talentos aí, então chamar a iniciativa privada para poder procurar a federação, procurar esses atletas, para poder incentivar, poder colocar recurso para que a gente possa despontar ainda mais. Mas falando de federação, a gente estava conversando antes, né, Gui,
das 27 unidades da federação que a gente tem no Brasil, nós temos apenas 10 federações, é isso? Ativas. 10 federações. Temos federações que um dia existiram e pararam. Citar nominalmente Goiás, né, que teve uma federação, teve campeonato, teve boliche automático lá, foi ativa. De repente, a federação existe em algum cartório, mas não tem mais atletas, não tem mais ninguém que joga. Espírito Santo, e Alagoas, tivemos alguns estados, Rio Grande do Sul, Paraná ficou muito tempo dormente, voltou recentemente. Também tivemos um boliche, tivemos campeonatos brasileiros no Paraná, vários campeonatos e tal. De repente, aí fechou o boliche, aquela coisa. A gente depende do empresário, porque precisa ter o boliche, né? Sem o boliche, você não tem local para disputar os seus, treinar, nada, né? Então, nós temos Espírito Santo, por exemplo, hoje está inativa. Mas, no Espírito Santo, casualmente, existem torneios locais, existem grupos que se organizam por WhatsApp e tal, como se fosse o sistema de liga, né? Existe uma liga lá que organiza torneios semanais. E nós estamos falando de mais de 70 atletas que estão lá, inertes, que não participam de campeonatos brasileiros, que não participam do ranking brasileiro. Que é uma pena. Porque não estão regularizados. Não existe uma federação com CNPJ, que é o outro lado dessa moeda, né? A gente precisa fazer isso para poder ter benefícios, né? Claro. Se a gente quiser correr atrás de benefícios, você só vai receber um Bolsa Atleta se você existir, se você for uma federação. Porque a primeira coisa que você precisa apresentar é a carta que você é afiliado a uma federação. Sim. Se a federação não existe, o que adianta? Então, você tem o lado de ter que estar regular, o lado burocrático, chato da coisa, que você tem que funcionar. Mas existem atletas. A gente recebeu recentemente, foi a semana passada, inclusive, eu recebi um pedido do Tocantins para ajuda para criar a Federação do Tocantins, que eles querem participar de campeonatos brasileiros e tal. Então, assim, tem boliche, já fui em boliche em Rondônia, tem um boliche, chama, se não me engano, 365 lá, e eles têm campeonatinhos locais. Assim, quando você vai visitar os lugares, você vai a Maceió, você vai a João Pessoa, que tem boliche. Nós temos 260 boliches no Brasil, locais, né? Uhum. Então, várias capitais, quase todas têm. Então, por que nós não estamos regular? Porque esses estados, apesar de estar disputando torneiozinhos locais, por que eles não se filiam, né? Existe isso. Existe ainda, precisam de ajuda. Muitos pensam, será que vale a pena? Porque tem que ter presidente, tem que ter mandato, tem que ter assembleia, tem que ter isso, tem que recolher. Aí o cara fala, poxa, eu tenho que pagar R$10 a mais já. Para que esses R$10? Onde que eu vou reverter esses R$10? Para que isso aí vai me ajudar? Para que eu estou pagando a afiliação? Né? Ele sempre pergunta, esquece que tem que todo um lado. Né? Para você ter um CNPJ, você tem que ter um contador, você tem que ter balança, você tem que fazer tudo isso. E isso custa dinheiro. Né? Claro. Aqui ninguém está falando de receber salário. Todo mundo aqui é voluntário. Exatamente. Né? Não tem nenhum, assim... Todo mundo tem a sua profissão, né? Todo mundo tem a sua profissão. A gente vive das nossas coisas, mas nós somos voluntários. Mas você tem gastos, né? Você tem que ter... Eu tenho que jogar um campeonato pan-americano, eu tenho que ser filiado à Federação Pan-Americana. E eu tenho que pagar uma anuidade para a filiação, para me filiar. Eu tenho a Federação Sul-Americana, idem, Mundial, idem. Né? Eu tenho esses encargos, esse dia a dia. E muitas vezes o pessoal não quer falar, eu prefiro continuar jogando aqui no meu grupinho, que eu me divirto e está tudo bem. Né? Você me disse na Taça Mato Grosso, não sei se você vai se recordar, nós abrimos a transmissão com uma entrevista sua. Uhum. Você me disse que a Taça Mato Grosso ela estaria ali entre o 4º ou 5º maior torneio de boliche do Brasil. Uhum. Né? Por que as federações elas não conseguem fazer esse tipo de evento? O que eu quero dizer é assim, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, em Brasília, por exemplo, vamos citar. Eu quero fazer um evento aqui a nível, mundial, quero trazer gente de fora, mas a federação, o evento da federação, não um evento nacional. O que é que tem que impede ou que trava? É mais parte burocrática, é falta de atleta, o que é? Eu acho que é mais, acho que é engajamento, é voluntariado. Eu vejo assim, eu conheço, como eu falei, jogo boliche desde 85, então eu já vi taças com 250 pessoas participando
super organizadas, com festa de encerramento, com patrocinador, boliche inteiro cheio de adesivo e de identificação de patrocinador, e vi taças com 18 pessoas. Então, assim, você tem de tudo. Né? Você fala assim, um estado promove uma taça nacional, tem 18 atletas. Né? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que ninguém foi? Por que ninguém se interessou em participar? Isso é um caso polêmico, já que o Matheus gosta de polêmica. Porque, por exemplo, estava olhando o ranking atual, o atleta subiu porque ganhou 500 pontos na Taça Santa Catarina, que teve 2 atletas. Entendeu? Então, assim, 18, né? Atletas. 18. Então, 22, 22, na verdade. Então, aí você pega uma Taça Brasília agora, por exemplo, que teve mais de 60 atletas, vale mesma pontuação. Entendeu? Então, isso é uma coisa a se pensar, não agora para o mandato do Gui, mas... assumir. Aí, ó. Primeiro ato já, olha só, já temos aqui, mudança. já temos uma proposta de governo, gente, olha só. Aí até engasgou aqui. Você viu, perdeu até o fôlego. Diz que muda de assunto, né? Mas voltando ao ponto aí, então assim, você tem que fazer uma coisa atrativa, né? Você tem que valer a pena. Se você não é um atleta de ponta, se você não está indo para disputar a vaga para o Mundial, a vaga para os Jogos Pan-Americanos, para que você vai? Qual é o intuito de você participar? Se você é o 100º do ranking brasileiro, você vai subir de 100 para 95, vai trollar os seus amigos ali que estavam entre 98, assim, passei de você. Legal, tá, mas para que você quer isso? Você quer se divertir, você quer passear, você quer conhecer um novo local, uma nova cidade, confraternizar com os amigos, jogar o seu boliche, que é o esporte que você gosta de participar e tal. Assim como vários vão para vários esportes. Né? Ninguém joga sempre querendo ser o campeão mundial. Você joga pelo prazer, pela satisfação de praticar aquele esporte. Então, você tem que ser atrativo. Se você vai para se aborrecer, se você vai para ter poucas pessoas, se você vai para ter que pagar tudo e ninguém te dá menor atenção. Sim. Acaba o campeonato, todo mundo vai embora, largam você lá e não acontece mais nada, a gente não vai nem almoçar junto e tal. Não, cada um vai para sua casa. Então, fica você perde. Uma coisa chata. Isso acontece muito no Brasil. A gente percebe que tem taças que, digamos que são preferidas pelo acolhimento, entendeu? Não é nem pela pista, pelo boliche, nem nada disso. A gente falou de óleo aqui, o pessoal que está escutando, a gente sabe o que é esse negócio de óleo. Não sabe nem o que é óleo, às vezes. E assim, a gente já viu muita gente que vai no boliche, que não tá indo no boliche para se divertir, na verdade, num aniversário, tá indo ali para brincar, e aí ele pega aquela bola e a bola tá cheia de óleo. Lambrecado. Né? E aí, e as pessoas não gostam disso. Não gostam. Os próprios donos das casas de boliche, o Moreira é um deles, ele fala, não dá para passar muito, porque o pessoal que vem jogar, e aí entra o lado do empresário, porque ele tem que vender a hora dele, porque senão ele não mantém a casa aberta, e a pessoa reclama, porque a bola vem cheia de óleo, aí suja a mão, e aí não tem... Enfim, mas é necessário, né? As pessoas que estão nos assistindo, é necessário o óleo na pista, e existem várias configurações desse óleo. Tem um tamanho adequado, tem tamanho de 38, 39, 40, 42, 43 pés, tem desenhos de óleos, enfim, existe uma infinidade, né, de desenhos de óleo. Para simplificar isso aí, é o seguinte, voltando no tempo, começaram a se passar óleo porque era para preservar a pista. Para a bola, quando batia na pista, ela gerava menos atrito, portanto, ela machucava menos a pista. Lembrando que a pista começou de madeira, né? A pista era uma madeira, sobre lisinha, então você jogava a bola batendo ali naquela madeira, tum, tum, tum. Então, peraí, vamos passar uma laminazinha de óleo para a bola dar aquela escorregadinha e tal. Passou-se o tempo, começaram, peraí, mas começaram a criar as bolas mais reativas e tal, e fazer curva, e fazer mais efeito. Peraí, então a bola começou a forçar, peraí, tá ficando fácil. O pessoal arrumou um jeito de fazer strike mais fácil, porque ele joga aquela bola faz curva sozinha praticamente, e, poxa, peraí, calma aí. Então, como é que a gente pode impactar? Vamos mudar o óleo. Aí é aquela história, é um vai e vem, né? Fez a bola, aí o óleo, então hoje tem uma máquina, ou é manual, mas normalmente é uma máquina. E não é qualquer óleo também, né? Também não é qualquer óleo. O cara vai passar um óleo de cozinha lá. Não é qualquer óleo. E tem viscosidades diferentes. Sim. O que, às vezes, a própria atleta no Brasil, a gente brinca e briga muito,
por conta disso. O atleta não entende que eu falar que vai passar um óleo X em Brasília e o mesmo óleo X no Rio vai ser situações iguais. Não. Você tem umidade diferente, você tem calor diferente, você tem o tipo de óleo diferente, você tem a máquina que passou aquele óleo de forma diferente, você tem jeitos, né, que a máquina funciona igual uma impressora jato de tinta. O óleo é a tinta. Você coloca a tinta lá e ele vai imprimir o desenho na pista. Como é que ele imprime? Ele pode imprimir tábua por tábua. Modo rascunho e modo qualidade. Ou ele pode imprimir. Será como que o Moreira tá fazendo aqui com o pano, né? Você rascunho é qualidade. Não, aí já é impressão manual. É pintura. Aí você imprime. Então, bolaram óleos e tal, desenhos, deram nomes para esses desenhos com o nome de Jogos Olímpicos, Londres, isso, Paris e tal. E você tem no site da Mundial esses óleos. Aí você tem um desenho lá que você vê como o óleo ficaria impresso na pista. E aí você tem a região. Tá bom, mas esse óleo, o que faz diferença para o boliche? Faz diferença no efeito que você dá. Em tese, onde tem óleo, a bola não vai gerar atrito. Ela vai andar reto, mesmo que você dê efeito. Quando aquele óleo diminuir ou começar a acabar, ela vai começar a fazer o efeito que você desejado. Então, a distância que esse óleo está vai fazer diferença do ângulo que ela vai entrar. Então, onde você vai jogar na pista vai fazer diferença. O que tornou o esporte muito mais complexo do que era nos anos 80. Você só tinha um tipo de bola e um tipo de óleo. E tem até um cálculo, né, que faz para você pegar o óleo, para você descobrir onde que está o break, tem toda... Então, assim, hoje o trabalho envolvido por trás do técnico é muito importante por causa disso, porque o atleta tem que tomar decisões. Antigamente, o atleta jogava pelo talento dele, ele sabia jogar. Ele não precisava de um técnico lá no ouvido dele o tempo todo. Né? Hoje ele precisa... Eu sou bom nisso aí. Isso aí eu sou bom. Hoje, ficar no ouvido. Hoje ele precisa por quê? Porque ele está jogando aqui, mas ele vai sair daqui e vai jogar ali. Como é que está lá? Quem está jogando lá? Com que bola que eles estão jogando lá? Lá estão jogando pelo meio ou pela ponta? A bola está absorvendo muito óleo ou pouco óleo? Está tirando o óleo da ponta, está tirando o óleo do meio? Por onde que eu vou jogar? Aqui eu estou jogando no meio, mas será que lá eu posso jogar no mesmo local? Será que vai fazer a mesma coisa que está fazendo aqui? Às vezes não. Né? Então, eu preciso de um técnico para ir lá olhar, para voltar. E quando eu chegar lá, ele fala, olha, aqui você vai fazer isso, tal, e me acompanhar até metade da partida. A partir dali, já tá de olho na próxima. Entendeu? E aí ele volta aqui para eu finalizar a partida, mas já me preparou para a próxima. Então, a figura do técnico passou a ser muito importante, né? Mundialmente falando. E é mais custo, né? Quando você fala assim, eu vou mandar uma delegação, é mais gente, né? Então, você tem países que desenvolveram muito. A Coreia, depois de 88, quando o boliche foi dos Jogos Olímpicos como demonstração em 88, a Coreia evoluiu absurdamente, entendeu? A Coreia não viaja sem um preparador físico, sem um preparador nutricionista, sem um técnico por seleção. Porque uma seleção masculina e seleção feminina. Então, assim, a seleção de 6 mulheres vai com um preparador físico, preparador mental, nutricionista e técnico. A masculina... Preparador mental nós estamos usando aqui em Mato Grosso. É principal, eu imagino, no boliche. Aí você tem todo lá. Vai 30 pessoas. Né? Para jogar 12, vai 20. Mais 8 por fora, pelo menos, entendeu? Então... a profissionalização. Em compensação, a Bolsa Atleta lá é vitalícia ou seja, ele ganhou uma medalha no Mundial, vale pro resto da vida. Até eu digo, ele morrer, ele vai receber um apoio do governo. Então, é diferente de como você trata o esporte de país para país. É a visão que você tem o seguinte, eu vou investir aqui em estrutura, vou dar estrutura pro atleta, porque ele vai trazer resultado. E todo esporte é assim. Você começa a jogar futebol, e aí a gente está falando de futebol porque o Brasil é o país de futebol. Sim. Você começa a jogar futebol descalço na rua. Aí você arranca o tampo do dedão jogando na rua. O que você faz? Você vai comprar um quichute. Você coloca um quichute no pé. Dali a pouco você está numa escolinha. A Raquel não sabe o que é quichute. Sei. Tinha time de futebol. É verdade, a Raquel também é do futebol. E aí você vai para uma escolinha, você já está com meião, você coloca uma caneleira, você compra um tênis melhor. Por quê? Porque você vai tendo uma estrutura diferente para o seu rendimento melhorar. E no boliche é a mesma coisa. Gente, boliche não é diferente de qualquer outro esporte. Se você tem uma bola mais nova, você tem um final melhor.
Você tem bola para todo tipo de jogada. Você tem bola que faz curva lá na frente, você tem bola que faz curva aqui atrás, você tem bola que esparrama o óleo, que é aquela... Uretano. É o uretano. E existem... esses dias eu estava vendo no site lá da PBA que existem bolas de uretano que são autorizadas a disputar os torneios. Não é qualquer bola que você pode usar. Então, você tem uma gama de instrumento, de estrutura, de material por trás de um esporte que no final do dia vai fazer com que você faça os seus 250, 260, 270, faça um jogo perfeito de 300 pontos. E é por isso que os jogadores de alto rendimento, esses jogadores que a gente vê fazendo 300 pontos, nem comemoram. Não comemora. A gente aqui, se fizer 300 pontos, é feriado uma semana. Faz 200, a gente já comemora. É feriado uma semana. Mas lá o cara faz 300 e, tipo assim, eu acho que na cabeça dele ele pensa assim, porra, não fiz mais do que a minha obrigação. Tenho patrocínio da Storm, tenho patrocínio não sei do que, tenho isso, me preparo, tenho nutricionista, tenho preparador psicológico, tenho preparador físico, tenho isso... É a história do atacante que treina para fazer gol. Se o cara não entrar e não fizer gol, tá desempregado. Pô, né? Então, é um esporte como outro qualquer. E eu acho que essa visão a gente precisa, né, mostrar para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem começar o boliche, né, Raquel? Principalmente nessa questão de incentivar. Né? E aí entra um outro ponto. O trabalho das federações. Né? A gente está ali... o Gui mesmo disse que tinha um olheiro da federação que trouxe ele para o esporte e hoje ele é presidente da confederação. Imagina você de ir para um aniversário e aí você lá em Las Vegas disputando um campeonato. Imagina, isso aí pode acontecer com qualquer um. Não, e um desafio que eu sempre faço para os presidentes das confederações das federações é o seguinte: qual o atleta juvenil que tem na sua federação que não é filho de alguém que joga boliche ou parente de alguém que joga boliche? Aí. Que é puro, que você viu ele lá no boliche numa festa de aniversário, você foi lá e convenceu o pai dele que ele era um bom jogador de boliche e ele está lá jogando boliche. Qual desses juvenis? Então, você tem que manter o pai ativo, manter a mãe ativa para captar o filho, né, para tentar buscar o filho. E isso é quase que uma inspeção não intrusiva, que você acabou de falar. Você já sofreu uma inspeção não intrusiva? Certeza que já. Eu tenho certeza que já. Então, você sabe o que você sabe falar, eu não sei nem o que. Você sabe o que é uma inspeção não intrusiva? O que é? O que é uma inspeção não intrusiva, Gui? Não, fora o boliche, né, eu trabalho, eu vendo equipamento de segurança e a gente trabalha justamente com equipamentos de inspeção não intrusiva, ou seja, eu inspeciono você sem necessariamente... É igual os detetores de metal dos aeroportos, né? Que inspecionam você sem fazer necessariamente você tirar a roupa, sem abrir sua mala. Você passa na mala no raio-x no aeroporto sem ter que abrir sua mala. O raio-x vê tudo que tem dentro da sua mala. Você já foi inspecionado de forma não intrusiva várias vezes na sua vida. E o Gui, com esse olhar dele, de especialista em sistema de inspeção não intrusiva, passa para as federações: olha, gente, você tem que olhar com mais cautela, as crianças estão ali jogando, o pessoal tá vendo aí? Isso aí é o conhecimento da área profissional vindo para a confederação. E falando nesse ponto, qual foi, digamos assim, nesse tempo todo que você está à frente da confederação, a gente no Strike a gente tem o nosso Tri-League, né? Que nos Estados Unidos a gente chama de Turkey, é isso? Qual foi o seu Turkey? Qual foi o seu Tri-League da sua gestão enquanto presidente da confederação? A gente teve, logo no início, nós trouxemos um técnico de fora, né, o Joe Slovinski, que foi muito controverso, porque ele quis modificar o jeito de muita gente jogar e tal. Apoiou muito a seleção nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, o Marcelo ganhou a medalha de ouro. A gente teve um ciclo que a gente teve medalhas de Jogos Odesul, várias medalhas de Jogos Odesul. Dos campeonatos principais, Jogos Odesul e Jogos Pan-Americanos, a gente só não teve medalha nos últimos Jogos Pan-Americanos. A gente sempre tem nos Jogos Odesul, ganhamos ouro e prata no Odesul antes do Pan. O Marcelo ganhou a prata e o ouro, né? E já tinha ganhado o bronze em Guadalajara. E o Marcelo, se estiver vendo a gente quer você aqui, viu, Marcelo? A gente quer conversar com você também. Sim, e ele adora, com certeza. Maravilha. Ele vem mesmo. Marcelo Suárez.
Marcelo Soares. Então, assim, a gente teve a Stephanie batendo o recorde pan-americano, né? Inclusive o recorde dela maior do que o masculino, quando ela jogou. E foi, assim, a oportunidade que a gente conseguiu que o time fosse com um técnico. Toda vez que a gente consegue mandar um técnico, o time desempenha melhor. Então, assim, isso é importante, né? A gente, vamos dizer assim, nós começamos a andar para trás a partir de 2016, quando o Bolsa Atleta foi cortado. Né? Assim, a gente viu o número de atletas baixar um pouco, a gente percebeu isso aí, porque tinha muito atleta que jogava com vista, poxa, eu vou jogar o Brasileiro de Seleções, porque quem sabe eu ganhar uma Bolsa Atleta e tal. Né? Com o não pagamento da Bolsa, muita gente... Aí tivemos Covid no meio do caminho. Aí Covid foi aquele desastre, né? Sim, torneios em bolha, igual fizeram lá na Colômbia. A gente não pôde participar do Campeonato Pan-Americano Juvenil, porque o Campeonato Pan-Americano Juvenil era em Cali, e a Colômbia não estava recebendo brasileiros. Então, eu falei, olha, temos um problema, porque eu não posso mandar o meu time, porque a gente não pode mandar atleta. Ah, não, aí eu estava conversando com o pessoal da patinação e tal, para ver como é que eles estavam mandando, eles iam de carro até não sei aonde, aí cruzavam a fronteira, porque... Eu falei, não vou mandar um atleta juvenil fazer uma aventura maluca dessa, não dá. Né? Então, assim, a Covid foi ruim. Nós, uma coisa que eu consegui andar bastante, mudou bastante o nosso relacionamento com o Comitê Olímpico. Sim, a gente tinha um relacionamento cortês, mas de longe. Hoje a gente tem um relacionamento muito mais franco, mais aberto, mais tranquilo. A gente discute projetos, discute quando eles podem nos apoiar, quando eles não podem, por que eles podem, por que eles não podem. Existe um... Eu montei um grupo em 2019, logo após o PAN de Lima, eu montei um grupo com as confederações pobres, vamos chamar assim. Tem as confederações... o Comitê Olímpico cuida de quem? Cuida de tudo que é relacionado aos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e os intermediários desses, juvenis e tal, desses jogos. Então, são os multijogos, jogos multiesportivos. Então, cabe ao COB a representação nacional. Isso é a regra. Então, só quem pode participar do Pan-Americano é quem o COB inscrever. Não adianta eu chegar lá e falar, eu vou inscrever o boliche. Não. O Comitê Olímpico vai inscrever, de acordo com as regras, porque é a organização pan-americana, Pan Esportes. Mesma coisa na Olimpíada. Não adianta você querer disputar a Olimpíada se o COB não te inscrever, você não participa. Né? Você tem que passar por todo o critério do COB. Então, eu estou sob o guarda-chuva do COB. Né? O COB está lá. Então, qual é o apoio que o COB me dá? Eu tenho que obedecer ao COB. Eu tenho que obedecer o estatuto do COB. Eu tenho que seguir as regras. Eu tenho que submeter meus atletas que viajam àquelas regras, aqueles cursos, aquelas coisas, tudo perfeito. Beleza, ok, não tem problema. Tá, mas qual é a contrapartida? Porque as outras confederações estão recebendo apoio, estão recebendo passagem aérea, estão recebendo apoio para técnico, equipe multidisciplinar e tal. Então, nós montamos um grupo com as confederações que disputam só os Jogos Pan-Americanos, que é squash, patinação, na época fisiculturismo e musculação, beisebol, karatê e... esqueci uma, alguém vai me xingar. Aí o boliche. Então, enfim, juntamos essas confederações. No início era só o beisebol e o karatê estavam disputando a Olimpíada de Tóquio, então eles eram confederações olímpicas, vamos chamar assim. Então, de fora estava só patinação, boliche, squash, fisiculturismo e esqui aquático e wakeboard. Lembrei daqui. Wakeboard. Meu amigo lá, o presidente, vai saber agora. Mas aí, então, nós 5. E depois passou a Olimpíada, essas duas confederações, beisebol e karatê, deixaram de ser olímpicas e nós trouxemos para o grupo. E a partir desse grupo começamos, bater na porta do Ministério do Esporte, bater na porta do COB, reunião com o COB, vamos insistindo com o COB e tal, até que a gente conseguiu que o COB então falasse assim, tá, vamos estabelecer, inclusive foi objeto de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, foi perguntado especificamente para o COB isso, por que eles não apoiavam, e o COB se comprometeu a partir dali, falou, não, nós vamos apoiar, dar um recurso todo ano e tal. Tem duas formas, o COB pode depositar o dinheiro na sua conta, que é um trabalheira danada para nós pequenos, porque você tem que ter todo um sistema contábil, prestação de contas, licitação e tal, para gerenciar R$50 mil. Você vai, peraí. Aí sai muito... O molho sai mais caro que o peixe. Exatamente, não dá. Então, nesse caso, não. O COB executa a ação. O COB compra a passagem aérea, o COB paga o hotel,
o COB te dá o dinheiro para fazer a inscrição através de um cartão de diárias, por exemplo, ou paga a inscrição, né, para a federação e te dá uma diária para você comer e tal. Enfim, ele executa e você presta conta direto, o atleta presta conta direto para o COB. Aí é uma forma mais fácil. É uma forma de fazer chegar. É bom que não precisa passar pela confederação, chega direto ao atleta. E no Ministério do Esporte lá, batendo, Câmara dos Deputados. Toda quarta-feira tem audiência na Câmara dos Deputados sobre esporte, na Comissão de Esporte. A gente leva lá nossas pautas, tenta fazer alguma audiência pública, discutir a Lei Geral do Esporte, discussões sobre isso. Então, enfim, você tem que estar atento a tudo isso aí, né? Então, acho assim, esse movimento mais para o fim, que eu vou dizer assim, chamar que é o Tri-League, né? Voltando à pergunta inicial, eu acho que esse movimento mais final agora, de reconhecimento perante o Comitê Olímpico, de ação, acho que foi mais interessante. Assim, que eu acho que deu a gente uma visibilidade que a gente não tinha. Eu percebi que se a gente não fizer isso, e não adiantava eu bater na porta sozinho. Chegar lá, o boliche bater na porta do Ministério do Esporte. Tá. E teve toda a modificação também, evolução em relação a site, que não existia, né? Isso também é um benefício aí que foi criado já na gestão do Gui. E aqui, Raquel, o seu Tri-League à frente da Federação de Boliche? Primeiro foi trazer Matheus Verão junto aí, né? Voltar a jogar, que veio... Esse aí tá mais pra uma canaleta do que pra um strike. Porque esse não foi um Tri-League, veio a família inteira, né? Você então, viu? O Matheus, você, o Vicente e o Lucas, então... Isso aí foi... Não, a gente tem uma equipe muito, muito forte, uma parceria muito fechada mesmo, nós somos unidos. E a nossa equipe tem feito um bom trabalho, tanto aqui em Mato Grosso, quanto representando lá fora. A gente tem ocupado o pódio, né, normalmente com a bandeira de Mato Grosso em todos os eventos nacionais. Ultimamente não tem evento que a gente não está no pódio, pelo menos um de nós. Desculpa aí. O Iago agora, nos 2 últimos brasileiros, esteve no All Events, teve a dobradinha do Iago e Thiago. Mas acredito que o nosso Tri-League, não é meu, é da Boliche MT, seja a mídia, porque a gente está mostrando para o Brasil o que é o boliche, né? Então, a gente tem trabalhado isso pelo Instagram. A gente fez, ano passado, a Taça Mato Grosso televisionada, né? Ao vivo. Fizemos esse ano, teve uma grande adesão. O repórter desse ano foi sensacional. Eu estava vendo a transmissão. Cara, meio ele perdeu até a voz. Ele falou tanto que ele perdeu a voz. E Raquel, interessante que foi a primeira transmissão, né? Então, assim, e a gente vê que nosso Instagram é de 20 mil para cima cada publicação que a gente faz, né? Dos rios, tem dado muitas visualizações, então isso está modificando a visão também das outras federações quanto ao nosso trabalho de formiguinha aqui, a equipe da agência Unique que nos atende, agradecer ao João Paulo, que fera, o cara faz umas criações que a gente, até nós da federação, a gente fica, poxa, olha essa arte aqui do cara. Então, assim, eu acho que o nosso boom está sendo a mídia. A comunicação, né? Matheus, mais uma polêmica antes da gente partir para o encerramento? Mais uma polêmica. Ixi, vou ter que pegar minha colinha. Consulta aí. Consulta aí. É que a gente já falou de tanta coisa aqui. Você vai falar, voltando esse negócio da Raquel, que ela falou enquanto ele pesquisa a cola dele lá, das transmissões. Quando muita gente questiona, fala, mas o boliche dá resultado, por quê? Uma das questões que se questiona, por que o boliche não é um esporte olímpico? Qual o número de espectadores, qual o número de audiência na TV, aquela coisa toda. Se não desse audiência na TV, a PBA não era transmitida. E pela Fox, né? Exatamente. Então, assim, dá. Como? Eles montaram um formato de transmitir a final, né? Porque realmente transmitir todo o torneio de horas e tal, você ocupa muito espaço e tal, mas transmitir a final é um negócio interessante, é um embate. Todo esporte, todo mundo quer ver o mata-mata, quer ver alguém chorar e alguém sorrir. Alguém ganhando de alguém. Todo esporte quer igual quando quer vai ter pro isso. pênalti, né? No futebol fica todo mundo apreensivo ali. Eu brinco, no Campeonato Mundial,
de 2019, esse que a Raquel participou, teve um evento que foi muito Inclusive, característico. ele achou que eu ia ficar em último, tá? Aí, ó. Não, eu surpreendi lá. Revelações. Aí chegamos lá, tinha uma arquibancada, o boliche é num estádio, tem arquibancada, são 60 pistas, tem 30 de um lado, 30 do outro, e no meio tem uma arquibancada. Acho que cabe sei lá, quase 1.000 pessoas. Mas nenhum dia ficava lotado. Uhum. Porque é aquele dia que você está jogando, a fase eliminatória e tal, né? Aí tinha, sei lá, 100, 200 pessoas, mas você via que não estava lotado. Aí, no dia das finais, tem a final, já enchia mais. Mas o dia que ficou lotado, que não tinha lugar para sentar e que não tinha lugar para ficar em pé, foi no dia que empataram 3 atletas para decidir quem ia para disputar a final. 3 atletas empataram, 3º, 4º e 5º. Aí precisava jogar mais uma bola. Uma bola. Uma bola. E aí a sua bola ia pra onde, Matheus? Isso só foi possível saber que houve esse empate depois que acabou a última rodada. Então, sim. Quem jogou de manhã empatou com quem jogou à tarde, ou seja, um de cada turno empatou. Poxa, então agora eles não estavam juntos. Então não tem como, temos que marcar uma hora para marcar esse desempate. E aí avisou todo mundo. Avisou, o desempate do 3º, 4º e 5º vai ser tal hora. Tinha 2.000 pessoas para ver o cara jogar uma bola de boliche. Uma bola de boliche. Mas aí, tipo, era... porque o cara vai... Fez o strike, o cara também, vai jogar, ele vai para a final. Tipo, ele ia ganhar a medalha. Né? Eu conheço um povo aí que ia só pra canaleta, certeza. É tipo uma disputa de pênalti. Aí joga strike, o outro strike. Aí a galera, meu Deus. Não, e aí começa a aposta. Aí começa. Aí um strike, o outro 9. Aí o outro strike. Tá fora. Tchau. Beleza, já saiu um. Aí o outro 9. Aí o outro 9. Aí você fala, caramba. Aí aquela coisa assim, de cada bola, eu acho que rolaram umas 5 bolas, até que saiu um. Acabou, de repente o boliche estava vazio. O negócio durou, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não mais que isso. Mas lotou. 2.000 pessoas. Por quê? Porque quer ver o desafio. Todo mundo quer ver aquela história. Alguém sair chorando e alguém sair sorrindo. E aquele nem era o campeão. Ou seja, o campeão sairia da partida ali. Aquele ganhou o direito de disputar a final. Aí na final tinha 500 pessoas. Isso é um dos motivos que todos os eventos nossos atualmente têm finais. Mesmo que muitas vezes o primeiro turno tenha que esperar o segundo turno acabar, mas todos os eventos nossos atualmente, nossos regulamentos têm finais, porque a emoção é diferente. Esse sistema de final e você prepara o atleta para quando ele estiver lá fora. Inclusive psicologicamente, né? Porque o cara assim, o torneio que o jogador, que o atleta, ele tem que jogar, por exemplo, 25 linhas, 20 linhas no torneio. E aí pega a média do final, quem fizer a maior média tá aqui, seu troféu vai embora. Agora, joga ali 10, 12 linhas e põe os 4 melhores, semifinal. O que a gente percebe é que nem sempre é o que... Exatamente. Final, o jogo é diferente. Você falou de comparar com o futebol. No Campeonato Pan-Americano, a gente tem a prova de duplas e a prova individual. A prova de duplas é disputada igual o Brasileirão e a prova individual é igual a Copa do Brasil, vamos dizer assim. Qual que dá mais ibope? A prova individual. Claro. Todo mundo quer ver ali a final, a câmera na nuca do cara ali, ele jogando, a pressão, a plateia toda e tal. A dupla não, é pontos corridos. De repente, ali, já na 4ª partida, já não tem mais alcance, a dupla já ganhou, já definiu, já perdeu a graça, você já sabe que não vai chegar. Então assim, o ter a final, muita gente acha injusto, né? Porque às vezes o cara disparou tanto na frente, né? Imagina você fazer ali o cara nadou mas agora você tem que nadar de novo porque você vai pegar aquele cara que não nadou nada para nadar de novo para ganhar dele. Poxa, mas eu já ganhei dele, né? Mas aí por isso que tem, de repente, naqueles torneios tem assim, o cara que se classificou em 4º, tem que ganhar do 3º, tem que ganhar do 2º para pegar o primeiro lá na final. O formato da WBA. Então, assim, você tem eu acho assim, que todo torneio deveria ter final. Às vezes não dá por espaço, tempo que você tem no boliche, né? Isso ocupa mais tempo, né? Então Mato Grosso está no caminho certo, que todo torneio tem final. Eu acho que todo torneio tem que ter final. Aí, Raquel. Viu aí? Então, falando agora até de Mato Grosso, vamos ver se... Ele pegou a colinha dele, achou. Vamos lá. Deixar o Gui numa saia justa agora aqui. Eu? Você tá falando de Mato Grosso? Aí, tá vendo? Não, mas então, Gui, atualmente a gente tem visto, né, o trabalho da Federação de Mato Grosso
E eu queria saber se no Brasil, né, entre essas 10 federações que você falou, tem alguma que está tão engajada quanto o Mato Grosso? Não. E Já se respondendo. tem... De cara. De cara. Sim. E se, Tramontina, corte alto. e se Não. tem um calendário ativo, assim, do ano todo, porque aqui em Mato Grosso, nós praticamente temos eventos, né, todo mês. Uhum. São 12 meses, praticamente os 12 meses nós temos competições aqui para os atletas. Eu queria saber como funciona nessas outras federações, né? E você já respondeu, Mato Grosso, então é a mais engajada. Né? Com certeza, não. E você vê isso fácil, não precisa ser. Você tem um sistema, é disponibilizado um sistema para todo mundo. Toda a federação pode, no início do ano, colocar o seu calendário. Chegar e colocar o seu calendário. Ó, já definiu na Assembleia lá, e ele entra no site dele, aqui no login dele, e coloca. Você vai ver, não tem. Porque o calendário é transparente para o Brasil inteiro. Todo mundo vê o calendário de todo mundo. Uhum. Então, você vê que não aparece o calendário de todo mundo. Aparecem as taças, mas você não sabe o calendário. Se você entrar no site hoje, você não sabe o calendário do segundo semestre, quem está jogando o quê. Você vai ver, tem muitos torneios sendo feitos offline, ou seja, ele não usa o sistema porque tem jogadores de liga e tal que não querem pagar a semestralidade da confederação, porque não tem, segundo eles, benefício nenhum e tal. Então, eles jogam por fora, fazem um torneiozinho de liga, como fosse um torneiozinho de liga. Tá, eles estão ativos, mas não estão oficialmente ativos, né? É um torneio que aquele atleta não tá valendo para o ranking, muitas vezes eu nem sei quem ele é, porque ele não tem sequer um cadastro na confederação. Então, ele está jogando lá aos sábados de manhã. Então, se você for ver todas as federações, não tem. Muitas federações têm um calendário. Eu sei que Brasília, eu sou de Brasília, né? Eu, inclusive, faço parte dos grupos de Brasília, eu sei que tem um calendário. Tem o torneio Master todo ano, tem torneio de duplas, tem torneio de equipe. Brasília fazia um torneio muito interessante, que era um torneio obrigatoriamente desequilibrado. Ou seja, você tinha que montar uma equipe que não podiam ser 4 jogadores bons. Você tinha um ranking, vamos dizer assim, um ranking de algum critério de separação. Você tinha que são 10 equipes, então os 10 primeiros do ranking, cada um tem que ser o capitão da sua equipe. Eles não podem se juntar. Aí ele agora tem que escolher um segundo jogador do meio e 2 jogadores da fase da A gente base. faz isso aqui, só que a gente chama de potes. Então, você está num pote, você só pode aí você um de tem cada. que jogar lá de baixo. E você... eu sempre brincava, eu adorava esse torneio porque eu sempre disse que é muito mais fácil eu pegar um atleta de 100 e fazer ele jogar 160 do que eu pegar um atleta de 190 e fazer ele jogar 200. É muito mais fácil. Eu tô nesse pote aí, do 100 para 160. É muito mais tranquilo, é muito simples você fazer um atleta de 100 bater 160. E é muito mais complexo, porque aí você tem efeito de bola, tipo de bola, tipo de óleo e tal. Pro cara sair de 100 para 160, você não precisa nada disso. Ele pode continuar jogando reto. E ele vai sair de 100 e vai para 160, vai para 170, jogando reto. Então, se você está num torneio desse, aí você anima aquele cara que estava batendo 100, ele passa a bater 130, 140 e fala, poxa, eu melhorei muito. E aqueles 40 que você está ganhando a mais pela partida dele, é muito ponto para o seu time. Porque você não conseguiu você bater 40 a mais no seu time. Então, isso era uma coisa que eu acho que vale a pena. Agora, tem aquela história, tem times que não estão nem aí, não estão a fim de ensinar e tal. Mas voltando à sua pergunta, sim, a Federação de Mato Grosso é a mais ativa, com certeza. Aí, ponto aí. Achei que a saia ia ser mais justa. Foi tranquilo, então. Gui e Raquel, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Para a gente é uma honra poder receber vocês, presidente da Confederação de Boliche, presidente da Federação de Boliche Mato Grosso. É o início de um projeto que nós estamos aqui iniciando, né? A gente está com esse projeto de mostrar o boliche, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil inteiro. Mostrar que é um esporte, mostrar que qualquer um pode praticar, que o boliche é um esporte democrático, né? Que não tem credo, que não tem raça, que não tem cor, que não tem absolutamente nada. Todo mundo pode praticar, desde quem tá no aniversário e pode ser convocado para ir para Las Vegas no Mundial, quem estava ali só passeando e tem um olheiro, enfim. Essa é a nossa intenção. Então, muito obrigado por vocês toparem o convite. Eu sei que todos têm os seus afazeres, então obrigado de coração. Por aceitarem esse desafio, e a gente espera que vocês possam voltar aqui mais vezes com a gente
e mensagem final para o nosso encerramento. Deixar a mais velho falar primeiro. Agora ela vem. Eu que agradeço, né? Eu acho assim, tudo que a gente quer, tudo que a gente sempre quis é isso, né? A gente brinca entre a gente, é que se a gente tiver visibilidade, né? A gente vive sempre num ciclo vicioso, que a gente precisa de gente para apoiar. A gente, para quê? Para a gente ter dinheiro, e a gente acaba precisando de dinheiro para contratar gente, para crescer. Então a gente fica preso ali. Se a gente não consegue girar a roda, né? Se você não consegue divulgar, se você não consegue um apoio do governo, se você não consegue um apoio particular, e a mídia que faz isso, né? A divulgação que faz isso. Sim. Então programas como esse é que ajudam a gente a pensar que vai haver um futuro melhor, né? Exatamente. Bom, primeiramente, agradecer por ter sido convidado aí para o primeiro Fala 300, né? Que com certeza vai ser um sucesso. Já é um sucesso com um apresentador desse. Isso! Nós estamos o aprendendo vice-presidente ainda, aqui, né? que já está... Os dois estão muito bem alinhados. Parabéns pelo programa. E o desejo da Federação de Boliche Mato Grosso é que vocês cresçam muito, né? Consigam divulgar o nosso esporte, consigam mostrar para as pessoas que não é só ir lá no boliche para comer uma pizza ou tomar uma cerveja, que é um esporte de fato, que tudo que precisarem pode contar com a federação, pode contar comigo pessoalmente também. E tamo junto aí. Obrigado. Matheus? Agradecer, né? Mais um desafio aí, né? Você viu? Tá começando a ficar acostumado já Pois com câmera, com microfone, flash, com luzes. então, né? Agradecer o Gui, agradecer a Raquel. Bate-papo muito bom. Se deixar sentir aqui. Tem gente. papo para mais os 3 programas. Gente, com certeza. Muito obrigado, pessoal de casa. Muito obrigado. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, TBF300 no Instagram. Ali você vai ter notícias, informações, vai ficar por dentro de novidades sobre o boliche, muita curiosidade, muita coisa bacana. Então segue a gente lá, deixa o seu joinha, compartilha, comenta. Enfim, dá engajamento pra gente, ajuda o boliche, ajuda a gente aí. Nós estamos começando nesse projeto. Então muito obrigado por você que está assistindo a gente. E também fazer um agradecimento especial ao pessoal da ARC, aqui, Assessoria Digital, que hoje a gente fez aqui o nosso primeiro programa. Se você não conhece, vem aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º andar, procura o pessoal aqui da ARC Assessoria Digital. Pessoal muito bacana, muito legal. Forneceu até uma cervejinha pra gente aqui. E Heineken. E Heineken ainda. Já tem até patrocinador. Agora já viu, né? Então, muito obrigado, gente. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo TBF 300, ou melhor, Fala 300 Podcast. Um abraço.